as relações de trabalho, quando você tem um empregador, que é uma figura abstrata, que é o Estado, quem é o patrão do servidor público? É o Estado. É o Estado brasileiro, seja servidor público municipal, seja estadual ou federal. E o governo é o gestor que está fazendo a administração do Estado por um determinado período. Então, o meu patrão não é o governo, não é a Dilma Rousseff. Porque o governo vai e eu fico. Meu patrão é o Estado. O governo ele tem a competência de fazer a gestão do Estado por um determinado período pelas regras atuais que nós temos aí. É muito diferente essa relação de trabalho, esse tipo de vínculo com esse empregador abstrato, do que eu ser empregado, por exemplo, do Pão de Açúcar, e eu tenho como meu patrão bem claro, né, é o grupo lá do Abílio Diniz e o grupo Cassinot francês. Então, está bem claro, eu assino um contrato de trabalho e sei exatamente que interesse que eles querem quando eu vendo a minha força de trabalho para eles, quando eu sou contratado para eles. Então, está claro isso. Então, você caixa de supermercado, então eu vou vender a minha capacidade de operar aquela máquina de caixa de supermercado durante uma jornada de trabalho, vou ganhar, né, um valor aí por parte do trabalho que eu realizei e uma parte vai para o empregador, que é o lucro. Então isso está muito claro. Nas relações de trabalho no serviço público não é assim. Tá? Quando o patrão é o Estado, existem outros interesses muito mais complexos, muito mais amplos por trás, que variam de acordo com a conjuntura histórico-política. Então, se o Estado, na década de 90, o Estado brasileiro trabalhava para ser um Estado mínimo, um Estado essencialmente regulador, né? O Estado brasileiro, durante a sua história, ele varia entre o Estado regulador e o Estado regulador e prestador. Né? Então, aí até a década de 70, a gente tinha um Estado que era regulador e prestador de serviços, tinha empresas estatais e tal. Na década de 90, isso foi uma tendência mundial, não foi só do Brasil, foi enxugar o Estado ser essencialmente regulador. Né? Então, montaram-se as agências reguladoras, ANEEL, Anatel, ANAC, várias agências aí, ANS. Né? E a ideia é que, não, prestação de serviço na área de saúde, só atenção básica. Vamos investir em convênio. Universidade pode ser privada. Abriu-se na década de 90 várias universidades privadas, nenhuma pública, durante toda a década de 90. Porque era a ideia o que se tinha de correto naquela época. O Estado tem que ser mínimo e a iniciativa privada, o Estado só regula. Então, quem é funcionário público é delegado, auditor fiscal, né, polícia. Criou-se até a figura tal da carreira típica de Estado, juiz, né, professor, médico, engenheiro. Isso daí deveria estar na esfera privada. Só que se pensou na década de 90, e em outros períodos da história do Brasil também. Na época do Império, o Estado era essencialmente regulador. Tá? Houve momentos em que se ampliou a ação do Estado no Brasil. Então, criou-se, não, o Estado vai procurar petróleo, vai fazer prospecção de petróleo, o Estado vai ter universidade, vai fazer ensino, vai fazer saúde. Então, né, isso varia. Atualmente, né, com o questionamento que teve com esse modelo de Estado mínimo que se pensava na década de 90, atualmente se pensa num Estado que seja um Estado regulador, que isso essencialmente é a tarefa do Estado, mas que seja prestador principalmente nas áreas sociais, não tanto nas áreas econômicas. Nas áreas econômicas ele continua sendo fomentador e regulador. Tá? Então hoje a ideia de Estado, e aí os servidores, isso é, os trabalhadores que vão trabalhar para esse Estado, estão trabalhando principalmente na área de regulação do Estado, né, e na área de prestação, principalmente em áreas sociais. Universidades, áreas de saúde, né? Então se investiu novamente em abrir universidades públicas, abriram várias aí pelo país, institutos federais, né, de tecnologia, né, tem tentado se investir na saúde,
por meio de repasse para estados e municípios. Então foi repensado na década de 2000 esse rearranjo. Com esse repensado do papel do Estado, teve que se pensar, aí, embora tardiamente, né, aí na década de 2000, numa política de atenção à saúde. Não, o Estado não é tão mínimo assim. Na década de 90 não tinha porquê se pensar numa política de atenção à saúde e segurança do trabalho para o servidor público. Porque a ideia era enxugar o Estado. Porque você vai pensar numa política, se a ideia era extinguir a maior parte dos servidores. Então não se pensava nisso na década de 90. Mas na década de 2000, o conceito de Estado foi novamente repensado. Não, tem áreas sim que nós, país em desenvolvimento, não temos condições de deixar tudo na iniciativa privada, porque vai ficar muita gente excluída. Principalmente nas áreas de saúde, educação, áreas sociais. Então temos sim que também sermos prestadores. Então tem que ter política para esse cabedal aí de trabalhadores do serviço público, tá? Os servidores públicos federais e também estaduais e municipais. Então, na esfera federal, se pensou numa política de atenção à saúde e segurança do trabalho com uma base que tivesse, primeiro, um sistema de informação. O Serviço Público Federal não tem informação do que adoece os servidores, sobre as condições de trabalho dos servidores, as condições dos ambientes de trabalho, sobre as principais causas de afastamento. Não existe. Só de 2 anos para cá que vem sendo implantado um sistema de informação, tá? Que é o CIAP Saúde, é um sistema de informação do CIAS, para que a gente tenha informação na área de saúde do servidor. Orçamento, tem que ter recurso para executar essa política. Então existem algumas ações orçamentárias que foram montadas, também isso recentemente, de 3 anos para cá, para garantir as ações dessa política. O substrato legal, né? A gente precisa ter regras. Se a iniciativa privada já tem lá desde os anos 40, né, a CLT, tinha lá o capítulo 5º da CLT, que regulamenta todas essas questões de saúde e segurança do trabalho. A princípio era higiene e medicina do trabalho, hoje é saúde e segurança do trabalho. Eles têm isso, a CLT vem avançando. O serviço público não tem nada. E o regime do serviço público é diferente da CLT. Então precisam ter regras específicas, né, para as questões de saúde e segurança do trabalho. Então essas regras, foi criada a base para essas regras e elas vêm sendo aprimoradas, mas isso muito recentemente, né, coisa de 2009 para cá. Foi montado um comitê gestor, então um comitê para fazer a gestão do CIAS, chama Comitê Gestor do CIAS, é um comitê composto por 7 ministérios, mais a Casa Civil. Esse comitê delibera sobre as ações de saúde e segurança do trabalho no Serviço Público Federal. Tem que ter formação, as pessoas precisam, principalmente os técnicos, mas mais ainda os gestores, sobre essa área, sobre o que compete a cada um nessa área. Isso é confuso no serviço público, principalmente no Serviço Público Federal. Então vem avançando nessa área. Conceitos, princípios e diretrizes. Então rever quais são os conceitos de saúde e segurança que nós vamos aplicar para o Serviço Público Federal. Essa é uma área que tem vários conceitos. Você pode trabalhar com diferentes conceitos, diferentes paradigmas. Mas quais que nós vamos colocar como base para as ações no governo federal, na área de saúde e segurança? E a ideia de uma rede de unidades, isso é ter uma estrutura organizacional de serviços para dar conta dessas ações, tá? Que são as unidades do CIAS. Então essa aqui é a composição do Conselho, aqui que eu acho que estou na frente de alguém, do Conselho Gestor do CIAS. Ministério do Planejamento é o coordenador. Aí tem a Casa Civil, da Presidência da República, que principalmente a reestruturação jurídica, eles têm que participar muito disso.
o Ministério da Educação, da Fazenda, da Previdência Social, da Saúde, do Trabalho e Emprego e o Ministério da Justiça. Então, esse comitê, ele está regulamentado por esse decreto aqui, que é o mesmo decreto que dispõe sobre o CIAS. Aqui é a base legal, tá? Então foram feitas, como não tinha praticamente nada, tinha só a lei 8.112, que é a lei que dispõe sobre o regimento aí do Serviço Público Federal, o regimento do Serviço Público. Nós tivemos que trabalhar, remontar, fazer leis, fazer decretos, fazer portarias, para reestruturar e ter uma base jurídica suficiente para garantir essas ações relacionadas com essa política. Então, toda essa base legal, tem mais, só que são só as principais, elas regulamentam o CIAS, a licença para tratamento da saúde, isso teve que ser revisto, os exames médicos periódicos, não existia exame médico periódico no serviço público, agora, de 1 ano e meio para cá, começam a ser implementados. Isso era feito isoladamente de um órgão ou outro. Então, alguns órgãos tinham e têm exame periódico, mas a grande maioria não tem. Então, isso foi regulamentado pela esfera central como uma obrigação do serviço público, né? O benefício da saúde suplementar, isso não era regulamentado, tinha o recurso, mas cada ministério fazia do seu jeito. Os adicionais ocupacionais, periculosidade, insalubridade. A orientação de acordos de cooperação entre os órgãos, acordos de cooperação técnica entre os órgãos para estruturar as unidades do CIAS, isso foi regulamentado. A política de saúde mental, existem diretrizes específicas para a saúde mental no Serviço Público Federal. É uma portaria que orienta os diversos órgãos de como lidar com essa questão, que hoje a prevalência de distúrbios mentais entre os servidores públicos federais é muito elevada, é preocupante. A gente está fazendo estudos em relação a isso, né, e isso é uma questão que realmente salta aos olhos. Então, foi uma prioridade, existe uma regulamentação para instruir os gestores de como lidar com essa questão, saúde mental no trabalho. A norma operacional de saúde do servidor, que ela também dá diretrizes sobre as ações de vigilância e promoção à saúde nos ambientes de trabalho. Então, ela dá só as diretrizes, né? Então, os principais conceitos, né, estão nessa norma operacional. Os conceitos de vigilância e promoção à saúde nos ambientes de trabalho. Aqui é um orçamento, né, o orçamento dessa área. Então, a base orçamentária para ações específicas do CIAS, isso é fomento para o desenvolvimento de ações em saúde e segurança no trabalho para o servidor público. Existe uma ação orçamentária, uma rubrica, que tem em torno de 8,5 milhões de reais de orçamento. Para exame médico periódico, tem aqui, tá errado isso aqui, ó, é 732.980, viu? São 732 mil reais, não, desculpa, são 73 milhões de reais para exame médico periódico. Então já é um recurso bem maior. Aqui é 8,5 milhões, porque aqui é em mil, tá? Então são 73 milhões de reais para exames médicos periódicos. Isso é, cada órgão federal tem uma rubrica específica para realizar seus exames médicos periódicos. Ele tem uma ação orçamentária, tá, para ser gasta com o exame médico periódico. Então o recurso existe para isso. E o vilão aqui do orçamento é a assistência médica odontológica. É uma rubrica, é uma ação orçamentária questionável, porque ela paga
essencialmente, operadoras de saúde e convênios médicos para os servidores federais. Então, é aquele repasse que é passado para os servidores que optam por ter um convênio de saúde. Por que isso é questionado no Serviço Público Federal? Tá? Lá no Congresso Nacional, isso é questionado. Por que esse dinheiro não vai para o SUS? É 1,5 bilhão. 1,5 bi. Né? Por que isso não vai para a saúde pública? Já que é dinheiro público. Né? Mas vai... Bom, isso é uma discussão que se tem, mas hoje está instituído, já está instituído há algum tempo, que o governo federal ele paga uma parte desses convênios para o servidor que deseja ter convênio médico. Aí são vários convênios, tá? Aí cada órgão tem o seu tipo. Isso aqui foi regulamentado também. Tá? Cada órgão fazia de um jeito. Isso foi regulamentado. Bom, o sistema de informação que a gente vem trabalhando é um sistema modular. Ele é parte do sistema de informação de gestão de pessoas do Serviço Público Federal. O governo federal tem um sistema de informação para gestão de pessoas que se chama SIAP. Então, todo servidor público federal tem uma matrícula SIAP, né? E nesse sistema estão cadastrados todos os dados do servidor e é dali, desse sistema, que sai a folha de pagamento. É o sistema de gestão de pessoas, se chama SIAP. Nós fizemos o SIAP Saúde, que é o sistema de informações do CIAS, vinculado ao SIAP. Tá? Então, ele é parte do SIAP. Tá? Então, existe todo o sistema geral e existem as informações da saúde que estão no SIAP Saúde. Esse sistema, ele tem módulos. Tem o módulo de perícia, que foi o primeiro que a gente começou a implantar. A perícia é um dos eixos do CIAS, né? Era uma área muito problemática que nós regulamentamos e estamos trabalhando para a uniformização e qualidade das ações de perícia em saúde. O conceito de perícia foi mudado. O que era chamado de perícia médica, hoje nós chamamos de perícia oficial em saúde. Né? A perícia, a principal atividade da perícia é medir a capacidade laboral, é verificar se o servidor tem ou não capacidade de exercer suas atividades de trabalho. Esse é o papel, né, da perícia, né, a competência da perícia.